Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos novamente. Essa é a nossa penúltima aula, né, dessa semana, porque amanhã, como eu já falei para alguns, amanhã nós vamos fazer uma produção simulada de uma redação. E o que é esse simulado? Esse simulado é justamente simular a situação de uma redação. Então, eu preciso que vocês tenham 2 folhas de papel, apenas 2, porque uma para o rascunho e outra para passar limpo, uma caneta preta, tá? E eu vou dar às 15 horas o material, vou enviar para vocês o material de apoio, né? O texto de apoio, a proposta de redação, e vocês irão produzir em 1h30. Ao terminar 1h30, eu vou sinalizar para que vocês tirem uma foto do texto que vocês produziram e me enviem. E na sexta-feira eu vou avaliar essa produção de vocês e dar a devolutiva, tá bom? Então, eu quero que vocês sejam bem coerentes, sinceros com vocês mesmos, porque só se aprende produção textual produzindo, não tem outra forma. E é produzindo, corrigindo, vendo onde está bom, o que precisa melhorar, e assim que vai evoluindo. Ah, mas é a minha primeira vez, eu nunca nem fiz uma produção textual, tudo bem, mas é a primeira, não tem nenhum problema. Eu sou acostumada com alunos que estão na fase bem evolutiva, alunos que estão ainda começando, estão engatinhando, então eu quero ver como vocês estão e como eu posso ajudá-los a crescer, tá bom? Combinado? Então, amanhã nossa aula será dessa seguinte forma, certo? Hoje nós vamos falar sobre essas questões de o que anula uma prova, o que zera uma prova Enem. E eu queria ouvir de vocês, porque isso não é uma novidade, né? A gente escuta demais, né, comentários sobre se você fizer tal coisa, você zera a prova. Né? Quantos alunos teve este ano que zeraram a prova? Quantas pessoas... Então, eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês sabem sobre isso. Quais são as situações que que o candidato pode zerar a prova? Sei lá, Escreva aí tocar no no chat. meio da prova ou da redação. Fazer o quê? O celular tocar no meio do horário de prova ou Muito redação. bem. Então, na hora, isso não é nem só na redação, né? Na prova em geral. Então, quando vocês entrarem, é melhor nem levar esse celular, ou se precisa, vocês vão ter que desmontar, tirar a bateria, desligar, colocar naquele saquinho lá, torcer para ele não vibrar, nem tocar, nem nada. Muito bem. O que mais? Se com a bateria tirada do vibrar, esse celular não é de Deus, não. Isso é uma assombração, né? Certo. Mas dentro da redação, o que é que dizer uma redação? Porque nesse caso você estaria desqualificado, né? Não faria mais a prova. Fugir do Né? tema. Fugir do tema, a fuga do tema. É importante demais você ler essa proposta, gente. Fugir do tema, falar de outro tema. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Mas alguém tem lembra de outra coisa? De outro item? De outra Professor, se copiar situação? os dados lá daqueles textos que eles colocam lá, zerar a Motivadores? prova ou não? Pode Isso. zerar ou não, tá? Então, se você escrever, o melhor mesmo é não utilizar, não é? Aqueles textos de apoio é só porque, no caso, você não estiver interpretando o texto de uma forma diferente, você tem um texto de apoio para dizer, para você entender justamente do que é que está se falando naquele tema, não é? O assunto direitinho. Mas, se você usar aquele texto de apoio igual está lá escrito, com as mesmas palavras, fizer uma transcrição, o que vai acontecer? As linhas que você transcrever não serão contadas. Se você escreveu a redação em 30 linhas e 10 é dos textos de apoio, mesmo que não seja em seguida, aquelas linhas não contam. É como se a sua redação tivesse só 20 linhas, mas ainda não zera, né? Porque 20 linhas pode. Agora, digamos que você só conseguiu escrever 15 linhas, a sua redação completa. Mas 8 daquelas linhas eram do texto de apoio. Então, não conta, então a sua redação ficou apenas com 7 linhas produzidas por você mesmo. E aí, com 7 linhas, a redação fica zerada. Certo? Então, é sobre isso que vamos conversar hoje, tá bom?
Podemos? Posso colocar o slide? Ou tem mais Pode alguma sim. informação que vocês querem? Tem mais alguma informação que vocês lembram? Deixa eu compartilhar aqui meu slide. Então, vamos lá. Na redação Enem, a primeira coisa que você vai fazer é procurar a página da redação. Na página da redação, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar uma proposta, não é? Essa proposta, não estou conseguindo pegar aqui meu pincel, gente. Essa proposta, ela, como é que ela diz? A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, o que está dizendo aqui, gente? A partir da leitura dos textos motivadores. A partir dessa leitura, você vai ler os textos para se motivar, para apenas compreender o que estão solicitando. E com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, quer dizer, a avaliação, só um minutinho, vou pedir bem que o pessoal faça silêncio. Ei, gente, por favor, ei, por favor, gente. Os meninos esqueceram que eu estou bem aqui gravando uma aula, né? Bom, então o que está dizendo aqui, gente? A partir dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Quer dizer, os textos é apenas para fazer com que você compreenda direitinho do assunto que estão falando. Mas você vai escrever com base nos conhecimentos que você construiu ao longo de sua formação acadêmica dentro da escola, né? Do seu conhecimento, da sua formação também de mundo, né? Seu olhar dentro do mundo. Então, é com base nisso que você vai escrever o texto. Aí diz mais o quê? Redija texto dissertativo argumentativo. Então, você vai escrever um texto, não pode ser uma narração, não pode ser uma dissertação, não pode ser uma descrição, não pode ser uma injunção. Tem que ser um texto dissertativo argumentativo. Em modalidade de escrita formal. Veja que eu sublinhei a palavra formal, não consegui pegar o pincel aqui. A escrita formal. Então, você não pode usar a linguagem do seu dia a dia. É da língua portuguesa. Então, aqui fica subentendido que você não pode escrever em outra língua, nem no portanhol, misturando português com espanhol, nem no inglês, nem em língua nenhuma, só na língua portuguesa. Sobre o tema, aí está ainda escrito o tema, a gente vai sempre, estão percebendo, vou até repetir a palavra tema, porque eu não sei qual é o tema, né? Então, o tema vai vir entre aspas e ainda em negrito, para você entender qual é o tema. Apresentando proposta de intervenção, e aonde é que vai estar a proposta de intervenção? Vai estar aqui na conclusão, por isso que eu coloquei aqui embaixo, a palavra conclusão e amarelo, tá vendo? O pincel no meu não está funcionando para poder fazer isso. Vou mostrar aqui para vocês direitinho. Mas tudo bem. Então, uma proposta de intervenção, isso lá na conclusão você coloca ela, que respeite os direitos humanos. Por isso você precisa ler sobre os direitos humanos. Aí você selecione, organize e relacione de forma coerente. Aonde é que vai estar a coerência do texto? O texto todinho, da introdução até a conclusão. Fica coerente, tem sentido. E coesa. Onde está a coesão? A coesão está na costura desse texto. Nós vimos já nas aulas anteriores, né? Argumentos e fatos. Onde estão os argumentos e fatos? Dentro do desenvolvimento. Por que eu vou ver aqui? Desenvolvimento. Por quê? Porque você depois vai ter no mínimo 2 parágrafos de desenvolvimento. Argumentando, colocando os fatos e exemplos. Para a defesa do ponto de vista desse argumento, no desenvolvimento, você vai defender o seu ponto de vista, que foi apontado aonde? Lá no início, na introdução. Não é? Então, de acordo com essa proposta, algumas situações
levam a nota 0. Se você não prestar bem atenção nessa proposta, em tudo que está tendo ali. E vamos rever? A primeira, o Alan já até colocou, não foi? A fuga ao tema. Aí você lê o tema proposto, lê os textos motivadores, entende qual é o tema e vai escrever sobre ele. E por que muita gente mesmo, foge do tema? Porque às vezes, estou vendo essa setazinha vermelha aqui, aqui é a capa do caderno amarelo de uma prova Enem, não é? Nessa seta vermelha aqui, está indicando uma frase. Cada capa da prova tem uma frase. Muitas pessoas, ao ler esta frase, já pensam que essa frase é o tema da redação. Aí teremos coisas bonitas para contar. Quem me dera ao menos uma vez, minha vida toda esperar algo de mim. Então são frases bonitas, não é? E muitas vezes a gente pensa que essa é a frase da redação, é o tema da redação. Por isso que muita gente erra. Então vocês não vão fazer isso, viu? Essa frase é só para você transcrever para o seu caderno, para a sua folha, né, para o seu gabarito. Ok? Então, aí vamos colocar aqui nove situações em que pode levar a nota 100. A primeira é fuga ao tema. Vocês não vão fugir. Né? A outra situação é redação em branco. Tem pessoas que fazem a prova todinha na nota da redação, nem encontrou onde era a parte da redação, ou outras vezes deixou para depois e não veio nenhuma ideia, e ela estava cansada, não fazer não. Deixou a prova em branco, a folha da redação em branco. Então, se não escreveu nada, né? Também não vai receber nada. Então, é 0 também. Terceira situação, texto insuficiente. O que é um texto insuficiente, gente? Olha, a redação, ela tem o quê? 30 linhas. Então, uma redação tem que ter na base de 20 a 30 linhas para ser legal, para ser uma redação condizente. Agora, se a redação tiver até 8 linhas, ela ainda é aceita, mas com 7 linhas, a redação ela é anulada. Então, com 8, 9, 10, 11 linhas, não tem condição de um texto dissertativo tão poucas linhas, né? Mas quando a gente está começando, às vezes não vem as ideias, não vem um repertório para a gente conseguir desenvolver, né? Isso é natural, mas ao longo do tempo tem que ir melhorando para quando chegar no dia da prova, você não escrever um texto insuficiente, um texto pequeno. Ser um texto de 28, né? 29, 30. E a gente tem uma letra bem pequena para poder caber todas as suas ideias lá dentro. Quarta situação, assinatura, nome, apelido ou rúbrica. Prova assinada. Gente, olha, tá vendo essa seta azul? Então, aqui tem um espaço onde vai, na folha da redação, onde vai ter seu nome. Para os quadradinhos, em cada quadrinho você escreve uma letra do seu nome, deixa o espaço e continua e escreve o nome completo. Né? Tem nesses quadradinhos, para colocar em letra maiúscula, e tem abaixo, né? Então, vendo aqui, ó, Tiago Raoni Pereira Brito. Tiago Raoni Pereira Brito, aqui é a assinatura do jeito que você escreve mesmo, certo? Só nesses 2 lugares aparece o seu nome. Em outro lugar, não. Então, no corpo do texto, na redação, ao redor da redação, das 30 linhas, em outro lugar, de jeito nenhum, seu nome, nem o seu apelido, não deve aparecer. Se aparecer o seu nome, fora desses 2 lugares, que é onde o local certo, então você anulou a sua redação. Certo? A gente termina de escrever a redação, bem no finalzinho, assina. Então, bota só uma rúbrica para poder, né, rubricar a sua redação. Se fizer isso, já anulou. Quinta situação. Texto que contém impropérios, desenhos. O que é isso? Algo que não pode estar ali, gente. Esse texto é um texto formal. Se ele é formal, tem que ser todo escrito na linguagem formal, sem desenho, sem rabisco, sem... Então, não pode ter desenho, número, sinal gráfico, um ponto, exclamaçãozinha ou coraçãozinho, nada disso.
Ou, às vezes, anulação proposital. Você, esse texto aqui, eu vou só colocar aqui um X aqui, que eu não quero botar aqui a carinha triste, que eu não consegui desenvolver. Nada disso, tá? O texto também tem que ser legível. Se for um texto ilegível, não dá para entender, também será anulado. Tem pessoas que essa anulação proposital pode ser riscos, rasuras ou palavras subscritas. Mas escrever palavras mesmo assim, eu acho que a redação não vai atingir uma boa nota, aí já anula propositalmente mesmo. Tem outras coisas que não tem nada a ver. Ou então a recusa explícita de escrever a redação. Já não escrever a redação, não, escrever qualquer coisa aqui só para poder preencher seus linhas. Então, isso também não deve ter. Vou só voltar aqui, tá? Eu estou repetindo. Não consigo sair também. Então, sexta situação. Cópia integral, do que o Alan perguntou, não foi? Integral dos textos de apoio ou item das provas objetivas. Gente, olha. A folha de redação de vocês, olha aqui ao lado. Estão vendo aqui? Eu não consigo apontar. Meu pincel, não também. Então, aqui ao lado tem 3 momentos, né? 3 partes da folha de redação. Nesse primeiro aqui em cima são as instruções para a redação, né? Que deve ser feito na redação. Os critérios. Depois, no meio, esse texto maior, são os textos motivadores. Texto 1, texto 2, texto 3, texto 4. São 4 textos. Um deles é uma tabela, né? Uma tabela, um gráfico com os dados. E no final é que tem a proposta, que é aquela proposta lá, a partir da leitura dos textos motivadores e com base em conhecimentos, né? Você vai construir o seu texto. Então, muita gente usa parte, até aqui em amarelo, de alguém que usou, sabe? Usa parte de um texto, parte de outro, e vai montando, sabe? Então, todas as partes que foram montadas, elas serão anuladas. Agora, serão anuladas como? Elas não serão contadas. Se for pouco e não comprometer a quantidade de linhas, ela pode até não anular a sua redação, só descontar ponto. Agora, se elas forem essa cópia integral do texto, e aí tem também que pega parte lá da prova, de questão de enunciado de prova, que dá para, que é no mesmo assunto da redação, e coloca lá as mesmas palavras. Se você fizer isso, então será anulado. Mas tem pessoas que fazem, não é? Leem o texto motivador e colocam outras palavras. Gente, mas o texto é motivador. Se você conseguir escrever, se você tiver ideias para escrever argumentos, exemplos, para não pegar no texto motivador, melhor. O texto motivador é só para instigar, para deixar você mais por dentro da temática. Não é para você utilizar trecho dali e colocar na sua redação. Tem muitos professores que ensinam isso, mas não deve ser. Você tem que treinar, ler os textos de apoio para se munir de informações, mas você vai usar os conhecimentos que você adquiriu ao longo da sua formação, como diz na proposta de redação. Certo? Você falamos que eram 9 partes, né? 9 situações. Então, nós estamos agora na 7ª. Parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. Às vezes, você escreve seu texto, depois bota uma zombaria, ou ofendendo alguém, mesmo sem direto, ou uma reflexão sobre, ou graças a Deus que caiu justamente o tema que eu estava esperando nesta prova, ou eu não fui bem nesta prova. Você não pode fazer reflexão nenhuma, escrever mais nada ali na sua redação, é só a redação sobre aquele tema e pronto. Não pode colocar recado ou bilhete, não pode colocar, meu senhor, ajude que o professor que for corrigir essa redação, ser sensível, me dê boa nota. Não pode colocar uma oração, uma mensagem religiosa, uma mensagem de cunho político, uma mensagem ou frase desconectada da temática da proposta ou do corpo do texto. Mesmo que você faça o texto todinho, a redação todinha, digamos que você usou 25 linhas, ainda sobraram 5 linhas. Você deixou uma linha em branco e usou aquele resto, escreveu uma frasezinha, uma mensagenzinha para o professor que vai corrigir. Pronto, já anulou.
porque você fez uma parte desconectada do texto. Então, é só o seu nome, o candidato que está pedindo lá em cima, e escreve a sua redação. Não precisa de título, não precisa de nada, é só a introdução, desenvolvimento e conclusão. E fechou e pronto. Tá? Nada de rasura, nada de desenho. Ok? Oitava situação, não atendimento ao tipo textual. Qual é o tipo textual? Não é narração, não é descrição, não é edição, é uma dissertação argumentativa. Pode até começar narrando uma pequena história para introduzir o seu assunto, mas isso é bem, não predomina, vai predominar a dissertação argumentativa, certo? Então, olha aqui esse texto aqui, né, da Vitória Carter, toda a introdução, desenvolvimento e depois conclusão. Um texto totalmente dissertativo que vai falar, argumentar sobre um assunto, mostrar um problema, trazer argumentos que mostrem o seu ponto de vista, que realmente fortaleça o seu ponto de vista relacionado àquele problema e aponte uma proposta, uma solução. Só isso. Não pode ser de outra maneira, certo? E agora chegou no último pontinho, que vai levar você a justamente fazer a redação se você escrever um texto integralmente em língua estrangeira. Pode até, no seu texto, precisar de você explicar alguma palavra, um estrangeirismo, ou ter alguma palavra estrangeira, né, para a compreensão do seu texto. Uma palavra. Mas o texto está integralmente de jeito nenhum. Então, tem que ser mais de 7 linhas produzidas em língua portuguesa para poder pronunciar anulado, certo? Então, só resumindo, não fugir ao tema, o que vai levar a zero? Fuga ao tema, não atendimento à estrutura dissertativa argumentativa, redação em branco, texto insuficiente, texto que contém as impropérios, desenhos, parte de texto deliberadamente desconectada com o tema proposto, o seu nome só aparece no texto, não, se aparecer seu nome no corpo do texto, pronto, já foi anulada a sua prova, certo? Deu para compreender, minha gente? Ficou claro? Eu espero que sim. Que bom. Então, era justamente